agora, porque no Brasil ou a gente debate os assuntos ou não tem saída para a tragédia que nós estamos vivendo e pessoas, figuras trágicas como você têm coragem de se apresentar explorando a boa-fé do povo como candidato a presidente do Brasil. Bom, preste atenção agora nesse outro trecho, porque ele é uma demonstração acachapante do despreparo do cidadão. Vejam esse outro trecho agora. React. Eu me considero uma pessoa estudada, então a gente tem participado, construído esse projeto e tem já algumas ideias, evidentemente. Aquilo que eu falei anteriormente, a Força Tarefa Nacional de Combate de Erradicação da Pobreza é uma, mas tem outra. A gente precisa, por exemplo, restaurar a credibilidade do país do ponto de vista fiscal. Só assim você reduz a inflação e reduz os juros e retoma o investimento. E que medidas vocês têm pensado, sua equipe, você junto com o circuito, tem pensado nesse sentido? Eu chamei um dos melhores economistas do país, que é o Afonso Celso Pastore, está coordenando o programa, e ele tem colocado muito claro o que a gente precisa. Tá? Uma âncora fiscal, que assim, o país não pode gastar mais, porque chega num nível de gastos, se exceder determinado nível, a gente vai pagar juros maiores. Isso é uma coisa que qualquer pessoa entende em casa. Então, é como se... Porque esse dinheiro vem de algum lugar, esse dinheiro vem do imposto, vem da sociedade, o governo não cria dinheiro. Então, quando o governo começa a gastar mais do que ele pode, ele está tirando riqueza das pessoas. E você precisa ter um grande programa de infraestrutura. Isso que é o problema. Isso é importante. Mas é o problema que, quando você está reduzindo os gastos, é difícil investir, né? Mas você precisa fomentar, principalmente, o investimento privado. Porque os países que crescem, que se desenvolveram, quem é dono da Apple? É o governo americano? Não. Quem que é dono da Microsoft? Quem que é dono lá da Tesla? Então, assim, o crescimento vem da criatividade do mercado privado. E a gente precisa dar condições, lei, império da lei, aquilo que eu falei, segurança, confiança, para crescer. Aí você gera emprego, aí você consegue aumentar salário. Você tem que ter política também, como mencionei, educação, saúde, de qualidade. Você tem que diminuir a desigualdade social. Isso é política social. Mas isso não muda o fato de que países que basearam o seu modelo de crescimento em investimento público apenas não deram certo. Eu agora fico sabendo, junto com todos os brasileiros, que os norte-americanos são um país que não deu certo. O Japão não deu certo, a Alemanha não deu certo, a Itália não deu certo, a Inglaterra não deu certo, enfim, a Coreia do Sul não deu certo e a China é um grande fracasso. Meu irmão, é muito grave um negócio desse. Vamos, tem uma série de coisas aqui. Vamos começar. Nós já vimos a tragédia de levar para a presidência da República estagiário que não sabe arbitrar os assuntos, não sabe dar uma ordem, não sabe avaliar uma política, que é o Bolsonaro. Lembra da história? Não entendo nada de economia, contratei o posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, fala com o Paulo Guedes. O Bolsonaro, pelo menos, era humilde. Esse daí se diz estudado e preparado. Aí contratou também o posto Atlantique. Sem querer debochar, mas, francamente, ele está mencionando o professor, como é o nome? Enfim, está aqui, é o Afonso Celso Pastore. O professor Celso Pastore tem 82 anos de idade, o que não quer dizer nada. Pode ser um Eugênio Goudin, foi com 90 anos, um extraordinário pensador. Mas eu localizo a idade para dizer qual é a experiência do Afonso Celso Pastore. Meu irmão, se segura aí na cadeira. Sabe quem é que o Moro chamou para ser o conselheiro econômico dele? O Afonso Celso Pastore, que foi presidente do Banco Central da ditadura no governo do general Figueiredo. Sabe quanto foi a inflação em 1985, o ano que o Celso Pastore saiu? 265% num único ano. Você sabe, o cara não sabe, ele não olha nem o currículo, talvez do único economista que tenha se prestado a esse serviço porco, de ensinar a um camarada que não tem interesse nenhum em estudar. Chamou Afonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central da ditadura do general Figueiredo, que saiu em 85, são 36 anos atrás, para trabalhar para banco. E aqui está revelado. De novo, o candidato não quer entender nada de economia, está fazendo um intensivão para ver se fala essas baboseiras que falou, equilíbrio fiscal. Parece assim um técnico de futebol que eu conheci lá em Sobral. Olha, você, quando for jogar, chuta com força, rasteira e no canto.
Ele esquecia que tinha Beck, Beck é o zagueiro, né, da época, esquecia que tinha goleiro, enfim, que o ângulo da bola não é uma necessidade que você possa controlar. Então vamos lá, vamos chamar o Afonso Celso Pastore, presidente do Banco Central, do General Figueiredo, que em 1985 deixou uma inflação de 265%. Mas vamos à questão da compreensão de mundo e do papel do Estado na economia. Ele cita algumas empresas. Ô Sérgio Moro, todas essas empresas da nova economia, Tesla, ou Apple, ou sei lá quais que você citou, não existiriam se não fosse o governo norte-americano. Vai dar uma olhadinha no Google e veja lá que quem criou a internet foi o governo americano com dinheiro público, estatal, a pretexto de defesa, a pretexto militar. Existiria a Apple se não fosse, não é, a internet? A Tesla tem como seu principal promotor, o seu principal estimulador, financiador, a NASA. A Tesla é hoje uma empresa que existe porque o governo americano faz a pesquisa básica e faz a compra governamental ser uma ferramenta poderosa de progresso. E assim nasceu, por exemplo, o celular. Sabia, Sérgio Moro? O celular foi uma invenção estatal, financiada pelo governo americano, e simplesmente o mundo inteiro entende o que é que eu estou querendo lhe dizer, e você, nessa cabeça de bronco, né, microcéfalo que você é, anão moral que você é, se considera agredido porque eu estou dizendo que você é um despreparado. Que coisa feia!